Olá, estrelas! Eu sou Solange Prado e estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. Toda semana eu jogo uma semente nova de alguma coisa que a gente tem a proposta dos nossos mentores de vir aqui trazer um recado e eu obedeço o script deles. Então, normalmente porque tem alguma ouvinte, alguém precisando ouvir. E então esse tema que eu vou abordar hoje vai ser sobre o ódio, o rancor e a mágoa, né? A gente vai falar sobre reforma íntima. Então, sempre que a gente fala reforma íntima, o que é reforma íntima? Então, nós vamos falar sobre esses sentimentos. Lembrando que o que me trouxe até aqui foi o amor aos animais. Então, eu pergunto, você tem cachorrinho, gatinho, papagaio? Né? Sempre seria interessante que você colocasse nos comentários, quando o meu programa sobe para o YouTube, se você é um pet lover, se você tem um bichinho de estimação. E falar sobre ódio, raiva e rancor é falar sobre a reforma íntima. Algumas pessoas me dizem assim, como que eu vou fazer, por exemplo, o evangelho no lar, né? O evangelho no lar, você faz uma oração, pede para Jesus, para os mentores te orientarem e que essa palavra possa ajudar encarnados e desencarnados. Você coloca um copo de água do lado e pronto, está aberta a nossa sessão do evangelho de hoje. E aí, você deixa o copo de água e no final você toma essa água. Então, o que nós vamos fazer? A gente prepara o ambiente, a gente fazendo todo dia no mesmo horário. Então vamos supor, você escolhe fazer toda segunda, 9 horas da noite. Você movimenta uma equipe do astral que vem para te assistir. Essa equipe protege você, sua casa, blinda o ambiente, tira energias contrárias, energias negativas. E aí você continua o evangelho. Vamos fazer como se hoje estivéssemos fazendo o evangelho. Eu pedi a autorização da abertura e agora a gente continua. Vejam como é fácil. Tá bom, amigas? Coloca um copinho de água aí do lado, que hoje está valendo uma sessão de evangelho. E aí, a gente fala sobre os rancores, né? As mágoas. Quem não teve, né, um desafeto? Alguém que te contrariou. Às vezes pode ser até que foi você mesmo que se enganou. Mas a gente vem aqui para viver essas experiências. Então, muitas vezes a pessoa está passando por um desafio e fala assim, não sei por que eu estou passando por isso. Aí eu falo para vocês, amigas estrelas, amigos estrelas, a gente só tem que agradecer o fato de estar aqui e conseguir reparar os nossos erros, os nossos desafetos. Isso é o que é importante. É você estar aqui. Aí tem uma mãe que tem uma filha difícil, uma filha que tem uma mãe difícil, tem sogra que é difícil, mãe, pai, um amigo, um chefe, um irmão. Alguém que está sendo o quê? Seu mestre. Então tem uma frase assim, eu acho que é no budismo, diz assim, ninguém é meu amigo, ninguém é meu inimigo. Todos são os meus mestres. Então, é muito trabalhoso, mas é a melhor forma de você se trabalhar. E isso é fazer reforma íntima. Quando você é provocado pelo outro e você tem que melhorar. E você tem que fazer do limão uma limonada. É esse momento que é o momento da nossa iniciação. É aí que a gente vai aplicar tudo aquilo que a gente diz que a gente é. Porque muitas vezes a gente diz que a gente é de um jeito, pensando que a gente é magnânimo, fantástico e incrível diante de situações de conflito, e às vezes a gente não é tudo isso. Mas nesse momento você tem como se avaliar. Eu comento com vocês que os meus ouvidos são os que estão mais perto da minha boca, porque eu passei por muitas situações de fazer esse tipo de exercício, de não querer o mal do outro,
porque eu tenho consciência que é um bumerangue, vai e volta, né? Mas eu passei 30 anos trabalhando em multinacionais, aonde você tem metas, você tem objetivos muito bem traçados. Essas empresas, elas sabem como colocar você dentro de uma diretriz e forçar você a chegar no resultado. E se você tem talento, você vai e faz, né? Mas eles te criam uma oportunidade financeira e estratégica para você chegar, né? Instrui você. Só que é uma briga de egos. Eu sempre trabalhei em multinacionais e em empresas onde teve uma época que você ganhava um salário que valia um prêmio pequeno da loteria. Então, assim, eram momentos em que a empresa era líder no mercado. E veja, quem é que não ia querer colocar um irmão, um parente, um primo para trabalhar nesse lugar? E era uma batalha para você manter seu território. Era uma batalha para você não entrar no ódio, no rancor, na revolta, com coisas que você vê que acontecem em todos os ambientes. Quer seja no ambiente familiar, quer seja no ambiente profissional, né? Se você for falar assim, mas então eu vou viver numa comunidade lá no sul de Minas, no Vale do Matutu, também vai ter briga de ego, porque é o ser humano. Então, nós temos aqui aprender como que a gente desvia, como que a gente se sai bem nesse tipo de tarefa. Porque quando você briga com a outra pessoa, quando você tem ódio, rancor ou mágoa, você está fazendo mal para você. É como você subir em cima de um morro e gritar, eu te odeio, e o eco volta, eu te odeio. Se você gritar, eu te amo, o eco volta, eu te amo. Então, a gente tem que entender que nós não podemos nos contaminar energeticamente. Nós temos que educar o nosso cérebro. Como que a gente educa o cérebro? Eu já falei aqui sobre o cérebro apaixonado. Que quando uma pessoa está apaixonada, esse estímulo que vem externo faz com que libere uma série de neurotransmissores, que foi descoberto muito há pouco tempo, uma questão de 15, 20 anos, que esses neurotransmissores te trazem aquela sensação de euforia, alegria, e é como se você tivesse drogado. O termo que eles usam, que esse neurocientista, ele chama Pedro Calabres, quem puder dar uma olhadinha no YouTube. Então ele fala que o cérebro está retardado, dementado, um cérebro apaixonado. É esse estímulo externo que estimulou essa sensação. Então, olha como nós temos que tomar cuidado. Eu estava comentando que meus ouvidos estão perto da boca, porque eu passei por um divórcio extremamente traumático, né? E o que acontece? Eu não tive ódio. O rancor e a mágoa que eu tive, eu trabalhei da melhor forma possível. Mas quando o pensamento vem, eu substituo por alguma coisa muito legal. Um dia meu de aniversário que foi legal, uma comida que eu gosto, um restaurante que eu gosto, uma viagem que eu fiz, momentos de sucesso que eu ganhava prêmios nas empresas que eu trabalhei, entende? Então, nós temos que congelar esse pensamento e não entrar nessa frequência. Porque essa frequência da gente, quando baixa, a gente atrai inimigos de vidas passadas. Energias, às vezes você está passando em algum lugar, numa rua qualquer, e tem lá um espírito perdido, você vibra na mesma frequência que ele, gente, é como a chave para fechadura. Imediatamente ele começa a fazer parte do seu campo vibracional e você leva aquele ser para tudo onde você vai. E aí, se ele tem muita angústia, você fica meio angustiado. Se ele tem mágoa e rancor e foi por isso que você atraiu, você vai ficar. Se você se sente muito perdido, não sei o que fazer, pronto. Entendam o mecanismo que funciona as coisas, porque é o pensamento que faz essa vibração. Então, ao mesmo tempo que nós somos deuses, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então a gente cria coisa boa e cria coisa que não é boa para a gente. E é nisso que a gente tem que ter consciência do que é a reforma íntima. Quando você tem um sentimento de amor, um sentimento obsessivo de amor, um sentimento de mágoa, é nisso que nós temos que nos preocupar para a gente eliminar e ensinar seu cérebro. Você quer ver? Quando você faz um caminho que ele... Uma vez na vida você fez,
Seu cérebro nem lembra mais daquele caminho. Mas você, no cérebro, guarda o caminho que é importante para você. É o caminho que você vai da sua casa para o trabalho, da sua casa para a casa dos seus amigos, né? Um lugar que você gosta, você guarda. Não é verdade? Agora, quando não interessa, você joga. Então, mas como que você faz isso? Com sentimento, com racionalidade. E é isso que nós temos que fazer com os sentimentos que não são bons para a gente. Aí você fala assim, mas como é que eu vou me livrar da raiva? Gente, não tem muito o que fazer, bloqueia, não pensa naquilo. Procura substituir o pensamento por pensamentos legais. Aprende a usar os seus potenciais para você e não para se envenenar. Não é porque o rancor, a mágoa, é você tomar o veneno achando que está matando o outro. Quantas pessoas não ficam doentes? Ontem falava mesmo com uma amiga que não superou uma separação, sabe? E apareceu uma manchinha no pulmão. O que é pulmão? Pulmão é tristeza, amigas. Pulmão é mágoa, é sentimento de perda. Então veja a potência que essa pessoa tem, que ela, nessa energia que ela entrou, ela machucou o corpo dela, machucou as células dela. Porque nossas células têm inteligência. Falei no programa passado, né? Acho que é 100 gramas, tem 1 trilhão de células e cada uma tem uma consciência, mas elas estão obedecendo o nosso comando. Então você quer mandar mensagem nutritiva, mensagem de carinho, mensagem de amor. Nós temos uma experiência, chama Dr. Matsumoto, se você procurar no YouTube, é experiência com a água. Ele colocou uma água e falou bastante palavras e discursos de rancor e de ódio e depois analisou as moléculas da água. As moléculas pareciam que faziam caretas feias e bichos. Depois ele colocou um outro copo onde ele falou amor, gratidão, saudade, colocou música clássica e o que aparecia na hora que analisava? Aparecia, sabe aquelas gotinhas de gelo que parece que formam estrelas, que a gente vê muito no Natal, né? Pessoal que no Natal tem neve, então fica aparecendo estrelas, formas diferentes, como um mosaico diferente, sabe o caleidoscópio? Então, sempre imagens diferentes. Então, usa a sua potência a seu favor e não contra você. E veja como não é fácil, mas é para isso que a gente veio, né? O Chico Xavier, eu gosto sempre de contar uma historinha para ilustrar, porque somos todos humanos, mas ele conseguiu cumprir. Quando ele desencarnou, ele falou, estou indo feliz com a minha missão cumprida. Quem dera nós também pudéssemos, mas a maior missão é você trabalhar o seu emocional. Essa é a nossa grande prova aqui. É como eu falo, o indivíduo que pode apertar um botão da bomba atômica para destruir o planeta, primeiro tem que ter uma explosão dentro de si. Tem que se descompensar dentro de si. Então, quando a gente tem uma descompensação emocional, ela nasceu na mente, ela nasceu dentro da gente. E é aqui que nós temos que usar a nossa inteligência a nosso favor. Então, o Chico Xavier tinha um cachorro que ele amava muito. O cachorro era uma grande alegria quando ele chegava das psicografias, 4, 5 da manhã, porque o Chico dormia muito pouco, né? Ele dormia 1, 2 horas só por dia. E o Emmanuel falou para ele, Chico, nós estamos com problema. O Chico estava com problema cardíaco, né? E ele disse assim, você tem uma mancha no coração. E essa mancha é a mágoa que você tem com a questão do cachorro. Que uma pessoa deu veneno para o cachorro e essa pessoa trabalhava com o Chico e o cachorro morreu, porque o cachorro estava doente, então ela achou que poderia abreviar. Na cabeça dela, ela estaria fazendo um bem para o cachorro e um bem para o Chico. Quando o Chico chegou e foi procurar, chamou o cachorro dele e o cachorro não veio, ele chorou muito. E aí, um espírito... a gente fala, minha avó falava um espírito de porco, né? Um espírito inimigo chegou para ele e falou, aí, tá vendo? Você confia tanto nas pessoas, foi essa pessoa que matou seu cachorro. E ele ficou com aquilo, ele nunca chegou para a pessoa e falou assim, você matou meu cachorro, por que você fez isso? Não, ele não fez isso. A raiva
Gente, quando a gente tem raiva de alguém, você não pode fazer nada, aí ou você chora de raiva, você fica revoltado e o último estágio é a mágoa. Ah, tô magoado. Por quê? Porque você se sentiu impotente, vê o ciclo como é, impotente de dar um soco na cara daquela pessoa ou xingar, né? Falar uma fieira de palavrões, soltar aquilo dentro de você. Aí você segurou, virou mágoa. E a mágoa vira uma doença. Porque a gente tem esse poder com a mente. Então vamos usar o poder a nosso favor, né? E o Emmanuel chegou para ele e falou: nem eu posso mexer na sua criação. Foi você que criou. E é você que vai ter que tirar isso de você. Aí ele ficou pensando e não sabia o que fazer. Porque, amigos estrelas, quando alguém atinge um anjo do Senhor, como somos todos nós somos anjos do Senhor. Alguns dizem anjo caído, né? Mas nós estamos aqui tendo uma oportunidade. Mas se você atinge de uma forma cruel animal, planta ou seu semelhante, você vai ter uma consequência. Não precisa que o outro te agrida e fale para você. Você vai ter um aprendizado. A coisa vai voltar para você como um bumerangue. Então não faz aquilo que você não quer para você, porque vai voltar. Então, como ele não vibrou nada disso, né, ele era na mágoa, o Emmanuel falou para ele: olha, sabe essa pessoa que fez isso com o seu cachorro? Você vai ter que realizar um desejo dessa pessoa. Ele falou: como assim? Além da pessoa ter feito uma coisa dessas para mim, ter matado o cachorro, eu vou ter que fazer um bem para essa pessoa? Ele falou: essa pessoa tem um sonho. Você vai lá, vai descobrir qual é o sonho da pessoa e vai realizar. Ele foi conversar com a mulher e o sonho dela era ter uma máquina de costura. E naquela época, o Chico trabalhava e ele tinha um salário por mês. E a máquina de costura custava 4 ou 6 meses do salário dele, não lembro bem. Aí ele falou: poxa, eu vou ter que dar uma máquina para ela que custa... Aí o Emmanuel falou: né? Mas isso vai aplacar minha mágoa? Vai tirar a mancha do meu coração? Aí o Emmanuel falou: os anjos, nossos amigos, né, dizem as dicas pra gente melhorar, né? Às vezes a gente aqui não entende. Ele comprou a máquina de costura, que era um sonho dela, e foi entregar a máquina de costura para ela. Quando ele entregou a máquina de costura para ela, ela teve uma gratidão tão grande, tão grande. Ela falou tantas palavras para ele de amor e de perdão, se algum dia ela tivesse magoado ele, feito alguma coisa para ele, que ele perdoasse, porque ela viu ele sofrendo por causa do cachorro, sabe, gente? Aí, a energia que saiu da gratidão dela foi direto para o coração do Chico e dissolveu a mancha negra que tinha no coração. Então, o que a gente aprende com esse ser maravilhoso que foi Chico? Imagina como é difícil se alguém matasse seu cachorrinho, seu gato, seu papagaio, se alguém magoasse seu filho, né? Porque os animaizinhos, eles são que nem bebês pra gente, né? Eles têm um raciocínio ali perto dos 4 anos de idade, a medicina comprovou, e eles nos afagam, eles diminuem a nossa carência, fazem com que libere o hormônio do amor, que é a ocitocina. Eu fiz um programa todo sobre ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, veja que interessante. Liberar, você fazer um bem para a pessoa que te fez uma coisa ruim. Gente, é aprendizado. Então, isso é reforma íntima. É você não se envenenar. É você não precisar sujar suas mãos. Porque a lei, ela é implacável. A lei do retorno, a lei do amor e da gratidão, ela é implacável. Ela não vai mudar. Ela não está sujeita a nenhuma ação política, religiosa ou de times. Que eu falo, né? Que às vezes as pessoas despertam umas nas outras essa coisa do rancor. Aliás, um detalhe importante que os espíritos comentam: quando você cai na mágoa,
e às vezes no rancor, na revolta, desperta sabe o quê, amigas estrelas? A inveja. Porque aí você está, entre parênteses, ferrado naquela emoção e você vê a outra pessoa no que te parece que ela está progredindo. E às vezes não é. Quanto mais alto, maior é o tombo. O retorno vem. Mas você vê aquela pessoa ascendendo e tendo coisas materiais, então você fica com um pouco de inveja. Você fala, fez tudo isso para mim e ainda tá assim, ó. Ainda, ó, casou, teve filho, tá feliz. Não, a gente não sabe o que vai acontecer. Tem a história do Edivaldo Pereira Franco. Ele estava numa palestra e aí ele falou sobre os desafetos em família, os desafetos no trabalho. E quando ele terminou a palestra, ele falando como a gente tinha que trabalhar tudo isso, né? Um senhor chegou para ele e falou assim, a minha família não tem nada disso. A minha família, eu tenho 4 filhos. E olha, eu não sei, mas eu não tenho problema nenhum. De tudo isso que o senhor falou, não serviu para mim. Aí o Edivaldo Pereira Franco falou, que bom, né? E ele virou as costas e foi embora. Aí o mentor do Edivaldo disse assim, deixa ele não sabe as 4 noras que ele vai ter. Porque é aprendizado, gente. A gente sai de uma coisa, entra na outra. Pula uma onda, entra na outra. Então, supera. Faz o dia de hoje, que nós estamos fazendo aqui exatamente como uma sessão de evangelho, que é assim o evangelho, é a gente abrir o livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ler alguma coisa e tentar fazer um desdobramento daquilo nas nossas vidas. É simples assim. E isso é reforma íntima. Porque cada vez que você faz isso, você sai modificado. Assim como eu espero que vocês, através desse portal que se abre, saiam modificados. Porque eu sigo um roteiro dado pelos mentores, para vir aqui para falar para vocês. Então eu espero que hoje vocês façam... nós estamos aí perto do Natal, né? Então eu espero que vocês façam hoje um dia como uma noite de Natal. Põe isso no seu coração. Como um dia de Réveillon, onde você se renova em você. Você renasce em você. E você tenta agora, a partir desse instante, ser uma pessoa diferente. Com a ajuda de todos os seus amigos espirituais, todos os mentores, que sempre... estão presentes quando você começa a assistir uma palestra, ou no YouTube, ou aqui na Rádio Vibe Mundial, onde tem mais de 200 comunicadores sempre tentando fazer com que nós sejamos uma pessoa melhor para nós mesmos, fazer com que a vida seja melhor. Então, como numa sessão de evangelho, eu agradeço a todos, encarnados e desencarnados, desta e de outras dimensões que puderam estar presentes aqui, comigo e com você, querida estrela, querido estrela, aqui nesse momento, recebendo essa chuva de bênçãos e esse estímulo para mudar alguma coisa na nossa vida, para que a gente seja melhor para nós mesmos. E é nessa energia de compaixão, de caridade e de afeto que eu desejo que o Deus que habita em mim abençoe o Deus que habita em você, que é o significado da palavra Namastê. E está encerrado o nosso evangelho no dia de hoje. Assim seja. Tomem a água. Namastê.